capítulo de número 8, no versículo 1. Porém, Jesus foi para o monte do quê? Das Oliveiras. E pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em quê? Em adultério. Há uma diferença entre o adultério e a prostituição. Por exemplo, a pessoa que ela não tem compromisso com ninguém, não é casada, e ela está numa relação sexual, ali é uma prostituição. Mas se a pessoa ela é casada, né, tem compromisso com alguém, e ela entra numa relação sexual com outro, que não é do compromisso dela, aí já é um adultério. E ambas as coisas estão erradas. Não deve se fazer assim. Não deve ser assim. Então essa mulher, ela foi pega adulterando. Ela estava certa ou estava errada? Estava errada. Não estava certa não. E aí pegaram ela e levaram lá no templo, onde Jesus pregava para a multidão. Versículo 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, fazendo o quê? Adulterando. O povo que estava ali assustou. Que absurdo! Todo mundo achou um absurdo, porque era um erro. Não era certo o que ela estava fazendo. Então colocaram no meio para todo mundo ver qual era a situação. Versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam o quê? Apedrejadas. Imagina, meu irmão, essa lei ainda existe em alguns países. Ainda bem que não tem aqui no Brasil. Se estivesse aqui no Brasil ia faltar pedra, porque não é verdade? Então a lei mandava apedrejar. Aí eles falaram assim: a lei de Moisés, né, manda apedrejar. Tu, pois, que dizes? Só que esses homens levaram o caso dessa mulher diante de Jesus, e o propósito deles não era nem condenar aquela mulher, apesar dela estar errada. O propósito deles era puxar o tapete de Jesus, era atrapalhar o Senhor Jesus. Porque como eles conheciam da lei, eles mesmo falaram a lei, né? A lei manda, o Moisés mandou apedrejar pela lei. Quer dizer, como eles sabiam a lei e eles tinham pegado ela na adultério, era só pegar ela então e levar lá na praça, para que os magistrados dessem a sentença e ela fosse apedrejada. Mas não levar no templo. Mas levaram ela no templo e fizeram aquela pergunta justamente para querer prejudicar Jesus. Olha o que diz na sequência, versículo meia dúzia. Isto diziam eles, tentando para que tivessem de quê? O acusar. Quer dizer, o povo estava interessado em Jesus e não tinha interesse mais nos escribas e nos fariseus, porque o povo estava enxergando cada dia mais a verdade e percebia: esses escribas e fariseus, eles são falsos, Jesus é verdadeiro. E aí, no calor daquela situação, olha qual foi a reação do Senhor Jesus. Está aqui, ó. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo aonde? Na terra. Jesus não respondeu nada. Irmão, e às vezes no calor da situação é melhor você ficar quieto. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: fica quieto. Porque se você for agir no calor da situação, você pode fazer uma besteira. Mas o demônio, ele é mestre em provocar essas situações, porque ele quer pegar você assim no desespero. Mas nós temos que aprender com Jesus. Eles perguntaram para Jesus e Jesus ficou calado. Ele não respondeu. Mas eles insistiram, porque o propósito deles era derrubar Jesus. Olha no versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes. Quer dizer, eles ficaram insistindo, depois de tanto eles insistirem, foi aí que Jesus, de boa, já sabia qual era, né, a forma dele se sair daquela situação, né?
foi que ele resolveu falar. Primeiro ele analisou, né, toda a situação. Por quê? Se Jesus dissesse, siga a lei manda apedrejar, então apedreje. Eles iriam dizer, esse homem é um falso profeta, porque eles pregam para vocês fazerem uma coisa, mas ele está fazendo outra. Ele prega sobre o perdão e está mandando condenar a mulher. Mas por outro lado, se Jesus respondesse para eles ali, não, vocês perdoem ela, né? Perdoe ela, tadinha, não mata ela não apedreja ela não, ela errou, mas vamos perdoar. Eles iam dizer, está vendo pessoal, esse homem é um fora da lei, ele está passando por cima da lei de Moisés. Então qualquer resposta que ele desse, né, ele iria se complicar. Olha o que ele falou, e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Quer dizer, aquela situação que foi apresentada fez todo mundo focar a vida daquela mulher. Jesus percebeu que a única maneira de resolver aquela parada sem dar problema para ninguém, inclusive para ele, era fazer cada um focar em quem? Em si mesmo. Cada um analisar a própria vida. Então ele não falou nem que estava defendendo a mulher ou deixando de defender ela. Ele mandou cada um olhar para si. E falou, ó, quem aqui não tem pecado nenhum, vá lá, tire a primeira pedra. Então no que ele falou isso, cada um olhou para si e começou a enxergar as suas falhas. Espera aí, se eu também tenho falha, eu tenho pecado. Então eu não tenho o direito de apedrejar essa mulher. E aí do mais velho ao mais novo, começaram a analisar e foram deixando a pedra e saindo. Porque ele falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E foi isso que aconteceu, olha lá no versículo 8. E tornando a inclinar-se, escrevi em terra, versículo 9 agora. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, aos mais novos, né? Ficaram só Jesus e quem? E a mulher que estava lá no meio. Então foi embora todo mundo. Ninguém apedrejou aquela mulher. Ficou só Jesus e aquela mulher. E Jesus tinha dito, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus tinha pecado? Não. Jesus era o único que, podemos dizer assim, tinha direito então de atirar a pedra. Porque ele não tinha pecado. Só ficou ele e ela. Mas Jesus não atirou a pedra. Porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Não importa quem você é, ele quer te ajudar. Ele quer te tirar da unha do capeta. Quer te tirar dessa vida macabra. Você está aí sendo cavalo do cão, Deus quer tirar você, seu familiar dessa. Porque se você continuar nesse pecado, nessa vida toda atrapalhada, vai piorar para o seu lado. E ali aquela mulher, só Jesus e a mulher. Aí ele perguntou para ela, né? Versículo seguinte, está lá. E endireitando-se Jesus e não vendo a ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Olha lá. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Jesus em momento algum defendeu o erro daquela mulher. Ele defendeu a mulher. Mas não o erro dela. Ele era contra o adultério. Ele é contra o pecado. Mas ele quer salvar o pecador. E ele diz, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques, porque o pecado dela era adultério. Então larga desse adultério, larga de fazer essa sem vergonha. Isso, muda de vida. Vá e faça diferente. Não peques mais. Não fique na mesma falha, mude, conserte a falha. Naquela ocasião ela só não foi apedrejada porque o caso dela foi levado diante de Jesus, mas da próxima vez ela seria levada à praça diante dos magistrados e seria condenada. Então ela tinha que mudar. Meu irmão, mude enquanto é tempo. E vamos levar a mudança para dentro da nossa casa, para a nossa família, enquanto é tempo. A mudança para melhor, para o lado do bem, da luz
e tudo vai ser vitória na nossa família. Quem crê nessa palavra, diga obrigado, Jesus. Diga, eu quero, meu Deus, o melhor para minha casa, para minha família. Pode aplaudir esse Deus. Meu Brasil.